mesma agonia. Por quê? O ressentimento é o quê? Trabalha está no nosso subconsciente. Arremessa aquilo a uma história, a um evento que aconteceu conosco em algum momento da nossa jornada. Eu esperava que fosse acontecer, possivelmente não. Mas porque aconteceu e eu não consegui lidar com aquilo, eu fico relembrando aquilo. E remorso significa remoer novamente, ou revisitar novamente na origem. E isso causa um mal tremendo. Isso é um dos maiores abortivos emocionais na vida de uma pessoa, e não somente abortivo emocional, mas abre uma brecha enorme, abre um precedente de vulnerabilidade gigantesca, e é onde o nosso adversário entra. Olha só, e quais são essas brechas, por exemplo, quais são essas brechas que esse ressentimento pode trazer na vida da pessoa? Olha, brechas tipo eu ficar mais preocupado com o que os outros pensam do que o que Deus pensa ao meu respeito. De eu ficar mais preocupado em agradar e satisfazer as pessoas, porque em algum momento me machucaram, em algum momento me acertaram, eu fiquei tonto, eu perdi o rumo, eu perdi o caminho, então agora eu preciso fazer alguma coisa para ser aceito, ser recebido dentro de um contexto, né? Outra coisa interessante que é importante notar, se a pessoa é casada, ok? Geralmente uma pessoa ferida vai ferir a outra. E às vezes as pessoas não param para pensar que o que está acontecendo na relação matrimonial não é que eles não se amam mais, mas de repente em algum lugar, em algum momento aconteceu algo que não foi tratado e existe agora uma reverberação, ou seja, está acontecendo de novo, a pessoa ferida está transferindo as suas feridas para outrem. Então precisa ser feito o dever de casa para ter o cuidado de perceber aonde é que está na jornada e o que é que esse ressentimento está causando a si, está causando às pessoas à sua volta, quando não está freando todos os aspectos da nossa jornada de vida. A vida profissional não flui, a vida em relacionamento com os outros não flui, a vida espiritual não vai para frente, está sempre em altos e baixos. Então isso tudo acontece por causa desse tal de ressentimento, que pode levar a tal da vingança. Isso é só uma introdução do que vai ser o programa hoje. Se você está gostando dessa pequena introdução, no início do programa tivemos aí um pequeno probleminha técnico. Quem assistir depois, né, vai sentir a falta da minha bela voz e a voz do meu amigo Leidmar, mas já está tudo certinho, está tudo controladinho. Porque essa introdução aqui agora foi divina, maravilhosa. Eu quero que você coloque as suas perguntas, porque agora vai pegar fogo. A primeira pergunta, pastor. Deus perdoa? Né? Porque tem pessoas que... É uma pergunta simples, óbvia, né? Mas às vezes tem pessoa que... não sei se é porque baseia-se na questão do pai, né? A pessoa vê em Deus o pai, às vezes tem um ressentimento com o pai, acha que Deus não perdoa porque o pai não perdoou. Como é que é essa história? Essa pergunta ela é fundamental quando você vai tratar sobre o perdão, né? Eu gosto de olhar para o perdão a partir de algumas perspectivas. Em primeiro lugar, muitas pessoas têm dificuldade de conceder perdão porque elas carregam consigo traumas. Traumas causados na infância. Você disse uma coisa muito importante, as pessoas guardam consigo a imagem, a relação delas com Deus, às vezes ela é influenciada pela relação que elas tiveram com seus pais. Tá? E não somente com o pai, o aspecto bem objetivo, né, o homem, o pai, né, mas os pais, né, porque às vezes a relação entre filhos e mãe ela é trabalhosa, ela é complicada, e em relação ao pai, mas em linhas de regra geral, a imagem que se tem que faz essa relação entre pai e Deus, né, o pai, o progenitor, né, o sacerdote do lar, né, ele é aquele que vai trazer a segurança emocional, vai trazer a segurança financeira para casa, ele vai trazer
a segurança espiritual para casa. Ele é aquele que é o diferencial, ele é o meio de campo entre nós e o nosso Pai Celestial. Agora, se eu não tenho uma boa relação, se eu não tive uma boa experiência aqui com o meu pai terreno, a minha relação com meu Pai Celestial vai ser terrível também, porque Deus, se meu pai, ele é o sacerdote do lar, Deus é o sacerdote dos sacerdotes, imaginem só, se o meu pai foi carrasco, se o meu pai foi doentio, teve uma relação doentia com a minha mãe, teve uma relação doentia com os filhos, com os meus irmãos, Deus, então, ele tem essa relação conosco. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus, justamente dependendo do que elas vivenciaram na sua mega história. Uau. Então quer dizer que essa relação, essa correlação que o homem faz em relação ao perdão de Deus com o pai não é só o pai, inclui também a mãe. Claro, porque a relação, por exemplo, nós temos a visão de paterna, né, de forma literal, e é realmente, né, o pai, ele é o sacerdote do lar. Né? Nós pregamos na igreja, nós ensinamos a comunidade e realmente o homem tem essa postura, essa posição, né, de fortaleza, de segurança. Agora, detalhe, muitos filhos também têm uma péssima relação com suas mães. E outra, a péssima relação, ela é proveniente de um histórico, de repente, de uma família completamente que carrega consigo distúrbios dos mais diferentes, das mais variados, né? Uma família disfuncional. Né? As disfunções do casal, dos pais, elas podem ser transferidas para os filhos se não houver sabedoria nesse momento. Agora, essa relação que é transferida para Deus, ela acontece muito. As pessoas têm dificuldade até mesmo de olhar para Deus, porque elas não conseguiam olhar ou perdoar o que papai fez ao longo da vida. E talvez não com elas, mas elas viram o que papai fez com a mamãe. Tá? E se os pais são separados e o filho foi criado só com a mãe, e a mãe ela não conseguiu, porque é um desafio homérico, a mãe não conseguiu ser mãe e pai. A mãe tem que ser mãe, na verdade. Mas e nos dias de hoje tem muita gente, devido aos divórcios, né? Sim. Ou o pai é pai e mãe ao mesmo tempo, Isso. ou a mãe é mãe e pai ao mesmo tempo. Perfeitamente. Você tocou num ponto fundamental e que acontece muito. A gente vê muito na sociedade esses modelos. Mas, infelizmente, funilando um pouco, isso é levado, é transferido para a nossa relação com Deus. Muitas pessoas têm dificuldades de se abrirem totalmente com Deus, porque nunca tiveram uma mesa com papai. Olha só. Papai nunca permitiu os filhos chegarem próximos. Eu quero dizer hoje aqui para todos vocês, eu louvo a Deus tremendamente. Eu venho de uma família muito simples, lá de Goiás. Você não conhece Goiás, não? Eu não conheço, não. Esse negócio aí, gente do céu, Goiás eu não conheço, não, mas um piqui, vou te falar, viu? Porque Goiás é grande, entendeu? Então, eu venho de uma família simples. Mas uma coisa que eu louvo a Deus, meus pais vivem aqui comigo, tá? Papai fez 83 anos recentemente, ainda lúcido. Quando eu ficar da idade dele, eu quero ser parecido com meu pai. Olha só. Meu pai foi um homem tremendo. Com a simplicidade dele, ele fez tudo o que ele pôde. E uma das coisas mais importantes que ele nos ensinou foi a lição do caráter. Meu pai, pessoa fantástica, honestidade, amoroso, cuidadoso, sempre presente. Poxa, então ele era perfeito? Não, ninguém é perfeito. Mas o meu pai, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Nesse caso, parece que o senhor tem uma facilidade muito grande em perdoar, né? Olha, eu louvo... Porque, né, Sim. Desculpa, porque pelo fato do senhor ter essa imagem do pai, do senhor, Sim. é a mesma imagem que o senhor vê em Deus? Exatamente. Graças a... Meu pai foi o primeiro a ter essa experiência com Deus, a aceitar Jesus. E quando meu pai... Aproveitar esse momento, Márcio, com a sua permissão. Quando meu pai ele teve o seu encontro pessoal com o Senhor, ele havia sido desenganado pelos médicos. Os médicos enviaram para casa porque ele tinha 20 dias de vida.
Uau. Ele tinha mais ou menos 38 anos, 36 para 38 anos de idade. E hoje ele tem 83 anos de idade. Ele entregou a vida dele nas mãos de Deus e Deus transformou a vida dele por completo e deu a ele uma nova vida. Ele foi o primeiro. E ele então foi nossa referência primeiro. Eu fui um dos últimos a caminhar com Cristo. É durão, é? Ei, mas vou te falar, viu? Aquele Goiás me deixou para trás um pouco. Mas eu, quando encontrei-me com Cristo, a referência que eu vi no meu pai foi fantástica. A simplicidade dele de pegar a Bíblia, e quando ele viajava muito, trabalhava como motorista de ônibus interestadual. E quando ele chegava em casa, ele pegava a Bíblia, reunia os filhos todos, e ele ia ler a Bíblia, ele lia com aquela dificuldade dele, mas ele compartilhava o que ele tinha. E eu achava fantástico aquilo. E quando eu encontrei a Cristo também, ele foi uma grande referência para a minha vida. Portanto, a sua pergunta, você tem facilidade de perdoar? No início do seu programa você disse o seguinte, tem pessoas que dá vontade de pegar no pescoço, dar um chute na canela, igual o zagueiro da 3ª divisão, né? Eu quero até perguntar aqui para os nossos ouvintes, você aí, deu vontade de pegar alguém aí, nem que seja o irmãozinho, né, que tá com uma pedrada na sua cabeça quando era criança, deu vontade de dar uma esganada nele? Ou até mesmo agora, né, quando adulto, já deu vontade de dar uma esganada em alguém? Sim ou não? Coloca aqui no seu comentário. Você tem ressentimento de alguém? Se você tem ressentimento de alguém, se você já liberou o perdão para alguém, então deixa aqui seus comentários, porque hoje é o dia especial, porque o tema de hoje vai ser sobre perdão versus vingança. Então deixa seu comentário e agora vamos saber esse negócio aqui, como é que funciona isso. Então, o perdão, eu aprendi muito. Porque o papai também, você colocou esse ingrediente. O papai, ele sempre foi um homem muito fácil para perdoar. E eu aprendi também depois nas Escrituras Sagradas que não vale a pena você remoer alguma coisa que fizeram com você. E eu aprendi, mas, Luciano, eu aprendi muito cedo na minha caminhada com Deus que não vale a pena. Quem sofre é a pessoa que guarda mágoa. Quem sofre é a pessoa que tem ressentimentos, não é a outra. A outra está lá. Isso é um problema dela com Deus. Agora, se eu alimentar isso dentro de mim, quem sofre sou eu. E aí, eu aprendi muito cedo. Eu quero ser leve, eu quero ser feliz ou eu quero ter razão em tudo? E isso é aplicado em todas as áreas da nossa vida. O maior problema do ressentimento é que as pessoas não conseguem deixar ir alguma coisa. Porque, olha, a palavra de Deus diz o seguinte, para a gente não discutir com o estúpido. É a estupidez discutir com a pessoa estúpida. A melhor coisa que tem é virar a página e não guardar ressentimento. Quem sofre é quem guarda ressentimento. Não cresce, não amadurece, está sempre voltando lá. E o Senhor, a nossa caminhada com o Senhor é caminhando para frente, olhando para frente e não para trás. Pastor, mas essa questão do esquecer, como é que Deus, ele esquece, né, o que você faz para ele, né? Sim. Sim ou não, né? Muitas pessoas ficam pensando assim, poxa vida, não, Deus, eu vou deixar às vezes erra, né, e depois deixa passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, essa pessoa esquece e Deus esquece, ele deixa de conceder o perdão, como é que funciona? Olha, eu não acredito que nós esquecemos o que nós fazemos. Porque tudo que nós fazemos, nós sabemos exatamente o que fizemos e nós sabemos o que vai acontecer. Quando às vezes a gente fala assim, eu esqueci, é porque nós estamos no automático da vida e nós não paramos e não estamos nem aí para o que pode acontecer com a nossa vida. É porque tem pessoas que falam assim, eu esqueci. Né? Ele me fez, mas já até esqueci. Não, porque vira e mexe aqui e ali, a pessoa vai voltar, porque o ressentimento ele acontece em linhas de regra geral, é na calada da noite, é nos momentos tranquilos e silenciosos da nossa jornada. Tá sozinho. Televisão desligada. Tá dirigindo o carro, tá pensando, refletindo,
vai reverberar, vai se lembrar de alguma coisa lá de trás que aconteceu porque não foi liberado. A sua pergunta, Deus esquece? Olha, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, que o Senhor tornará a tomar todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado, ele vai amarrar com uma corrente e ele vai lançar no mar do esquecimento. Deus se esquece? Não, porque essa questão de Deus esquecer é que Deus simplesmente não volta mais naquilo que ele já perdoou. Deus coloca no mar do esquecimento, colocar no mar do esquecimento já significa o seguinte, isso aqui eu não vou revisitar mais, isso aqui já foi perdoado. Mas Deus sabe exatamente o que ele fez. Porque a nossa relação com Deus, às vezes nós pensamos que Deus vive nesse nível nosso de vida. Nós temos sempre que lembrar que a nossa relação com Deus, Deus está num nível diferente. Deus ele é eterno. A nossa linha é evoterna, é do aqui, do agora, tangível. Estou aqui hoje com o Luciano. Fantástico estar aqui com você. Mas Deus ele está numa linha eterna. O que significa isso? Deus está em todo tempo, em todo lugar. Deus, ele não esteve no passado. Deus está no passado. Deus está aqui agora conosco. E Deus não vai estar no futuro. Ele já está no futuro. Olha só. Porque ele está no eterno. Ele está no eterno e ele exerce influência no nosso nível de vida. Porque nós vivemos esse nível de vida porque a única maneira de nós humanos entendermos a vida é tendo 24 horas, é tendo 365 dias. A única maneira de nós entendermos a vida é olhar para o Luciano e ver que o Luciano é esse camarada, gente boa, goiano, bonito, um rapaz alto, bonito, né? Acho que não, hein? Então, a única maneira de eu entender que o Luciano é essa pessoa é isso que eu estou vendo. Mas Deus não vê o que é externo, Deus vê aquilo que ele nos criou primeiro. Ele nos criou, nós somos espíritos que habitamos um corpo. Eita coisa. Gente, olha, tô achando que esse programa aqui vai ter que render um pouquinho mais, viu? Uma hora só não vai dar, não. Antes eu quero aqui ler os comentários, agradecer aqui a Marineuza Luísa, que está aqui dando um bom dia. Ariane, bom dia. A Ariane está dizendo o seguinte, liberar o perdão é muito importante. Marineuza, eu creio que Deus possa perdoar a gente, nós, né? Ariane, Deus perdoa sempre, mas Ele também é justo e nos repreende por algo que desagrada a Ele. Nossa! Deus perdoa sempre, mas Ele também é justo e nos repreende por algo que desagrada a Ele. E aí? Parece que é assim, aquele Deus que meio que brabão, nervoso, aquele que vingativo, não é não? Não. Entra a vingança? Não, Deus não é vingativo. Deus é justo. Um problema da nossa humanidade é que nós nos relacionamos com a vida e nos relacionamos com Deus. Só completando. Sim. Porque tem pessoas assim que acham assim, questão da vingança, quando alguém faz alguma coisa errada, né? Sim. Então Deus vai lá e castiga o camarada. Sim, seja ele com o castigo através de uma doença, o castigo através de uma falta de emprego. Quer dizer, saiu do emprego, foi Deus que castigou. Né? Tá doente, foi Deus que puniu o camarada. Sim. Será uma vingança de Deus esse negócio? Olha, né? Deus é justo. A vingança de Deus, nós vemos no Velho Testamento, né, e ao longo da história, de Deus pesar a sua mão sobre povos, sobre nações, sobre reis. Isso é justiça de Deus. Por quê? Deus nos perdoa? Deus nos perdoa. Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, mas Deus pode perdoar um assassino? Pode. Claro que pode. Agora, o que nós não, humanamente falando, que nós não estamos preparados, é justamente para as consequências que elas vêm. A conta chega. Por quê? Deus é tão justo, ok, eu vou te perdoar, Leidmar. Né? Você é o Luciano, eu sou Leidmar. Eu vou te perdoar, Leidmar. Mas é o seguinte, eu preciso te ensinar. Eu preciso usar isso que aconteceu com você de forma didática para você e para aqueles que você se relaciona com eles, para aqueles que ouvirem a sua história. Eu preciso usar isso didaticamente. Então, consequências virão de alguma coisa que Deus entender que precisa haver essas consequências. E as consequências, elas são estritamente
de Deus. Eu sei, aquilo que o homem semear, isso certamente ele vai colher. Deus perdoa? Perdoa. Deus é vingativo? Não, Deus não é vingativo, Deus é justo. Então nós não podemos, de forma alguma, pensar que o nosso Deus é um Deus carrasco. Poxa, mas Deus mandou enfermidade lá. Sim, se foi esse o caso que alguém entendeu que Deus mandou enfermidade, ok, eu vou até respeitar. Mas será que essa pessoa não fez alguma coisa que lhe causou a enfermidade? Ou não existiu na geração dela, de maneira, no gene dela, alguma coisa que veio lá de trás e que de repente causou a enfermidade? E coincidiu que justamente naquele momento que ele Porque nós, pisou na bola, né? veja bem, nós somos muito assim. Se está tudo bem, glória a Deus. Se aconteceu alguma coisa, Deus está pesando a mão. Não, peraí, vamos refletir um pouco aqui. Não é que Deus está pesando a mão. Eu fiz besteira. Que tal eu assumir as minhas responsabilidades? Porque é mais fácil eu transferir e falar que Deus é carrasco do que eu assumir as minhas responsabilidades. E nós vivemos em um tempo, em uma sociedade onde quase ninguém quer assumir responsabilidade. As pessoas querem transferir suas responsabilidades para outros. Deus perdoa. Deus não é carrasco, Deus, ele é justo. Deus é justo. Tá? E a justiça, aqui é uma coisa que eu quero tocar nisso, isso aqui é fundamental, tem a ver com isso aqui. Olha só, Luciano, Deus nos perdoa, sim. Deus é justo, é. E quando eu perdoo alguém, independente, ainda que tenha doído, ainda que tenha me causado muito dissabor, ainda que tenha me causado muito prejuízo, e eu perdoo, libero e tiro do meu coração, tiro do meu mundo emocional e deixo nas mãos de Deus. A justiça de Deus é a melhor justiça que tem do que a minha. Porque eu posso ir lá pegar ele no pescoço, ou pegar a pessoa no pescoço, ou pegar e dar um chute, né? Pegar um pedaço de pau. Eu poderia fazer isso, mas eu vou me ver mal, posso ir para a cadeia. Por favor, não tente isso em casa. Então, mas e se eu deixo nas mãos de Deus? Deus, ele é justo. E quando Deus vê a humildade do nosso coração e fala, Senhor, olha, doeu, está doendo muito, me causou muito dissabor, mas eu entrego nas tuas mãos, eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu entrego nas tuas mãos. A justiça de Deus, ela é sensacional, por mais que quando a gente olha, nossa, mas não precisava ser desse jeito, está muito pesado, Deus. Você entregou nas minhas mãos. E eu trato cada um com a minha justiça e com a justiça que cada um merece. Deixa eu cuidar disso, sai da minha frente. É assim que funciona. Eita! Agora, em relação a... Deixa eu ler aqui mais um comentário aqui, porque os comentários hoje estão aqui, rodando. Antônia Valdenira, fiquei com muita raiva do meu irmão quando ele jogou uma lagarta em cima de mim. Esse costume, assim, normalmente, quando é criança, né? Tem uns fatos interessantes que marcam a vida da gente. Os artistas, né? Mas normalmente não fica aquela mágoa entre irmãos, né? A não ser que seja algo bem grave, mas a lembrança fica. Depois a pessoa até ri, né? Sorri. Fala, nossa, jogou uma lagartixa. Mas no caso da Valdenira, ela ficou com raiva do irmão. Valdenira, mas eu perdoei aí, porque eu gostava muito dele. Porque eu gostava muito dele. Essa entrevista maravilhosa. Deus nos perdoa, mas às vezes nós mesmos não nos perdoamos. Olha só, interessante. A Valdenira tocou num assunto bem interessante aqui, Valdenira, porque você falou justamente a nossa terceira pergunta do programa, que é perdoando a si mesmo. Pastor Leidmar, perdoar a si mesmo. Quando você perdoa o próximo, você está perdoando a si mesmo? Quem é o beneficiário? Essa matemática até hoje eu não entendo, né? A matemática diz que é a matemática de Deus, né? Quando Deus perdoa, o beneficiado é a pessoa. Né? Mas quando eu perdoo, o beneficiado sou eu mesmo. A matemática é meio louca, meio esquisita, né? Mas aí, como perdoar a si mesmo? Nós somos seres espirituais, né? Mas nós temos emoção. As nossas emoções, que é a coletânea de todos os desdobramentos da nossa psique, das nossas experiências de vida, isso pode nos causar muitos problemas. Tá? As mágoas, né? Inclusive o sentimento de vingança, né? O ressentimento,
Isso tudo pode marcar a vida de uma pessoa para sempre. No caso da Valdenira, né, parece-me que é o nome dela, ela colocou muito bem, tem pessoas que não conseguem se perdoar a si mesmo. Olha, é de fundamental importância a gente fazer esse momento de auto-perdão. Porque, veja bem, se Deus me perdoou, quem sou eu para não me perdoar? Outro dia conversava com alguém e essa pessoa falava assim para mim: olha, eu já pedi perdão para Deus, e eu já pedi perdão para a pessoa diretamente, já pedi perdão para Deus, mas isso continua vindo à minha mente, eu não consigo me perdoar. Eu tive um tempo ali, foram uns bons minutos, umas 2 horas pelo menos, para levar aquela pessoa a entender a importância, levar em Deus a entender a importância de ela se perdoar. Porque se nós não nos perdoarmos, como que Deus vai fazer com o perdão dele? Será que Deus vai cancelar o perdão dele porque nós não nos perdoamos? Então nós estamos cancelando o perdão de Deus para nós? Então nós precisamos entender, se nós pedimos perdão a Deus, se nós estamos arrependidos, ou mesmo se alguém fez alguma coisa contra nós e nós precisamos liberar esse perdão, ainda que não tenha sido nós os causadores da situação, quando eu libero perdão para alguém, ou quando eu peço perdão para alguém, eu libero a minha alma completamente, eu vou liberar o meu espírito completamente diante de Deus e eu vou viver uma vida mais leve. Eu não posso viver remoendo sentimentos passados. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nosso Senhor nos ensina isso. Então, se passou, eu não posso ficar remoendo. Se eu não me perdoar, eu estou falando que Deus é mentiroso. Eu estou anulando o perdão de Deus. Por isso a importância de nós, em um momento, ao levantar pela manhã, olhar no espelho, falar assim: olha, hoje você está feio. Mas a partir de hoje, a partir de agora, eu libero você daquilo que tem te machucado, porque se Deus perdoou você, quem é você para não se perdoar? Eu te libero também. Faça isso. Vai valer a pena. Falei. Vai valer a pena. É simples. Nós complicamos a coisa. E quando não, Luciano, eu vou tocar num ponto aqui, quando não, esses sentimentos geram o que é chamado de doenças psicossomáticas. Que hoje está em alta, né? Muito, muito. Eu tenho tratado pessoas ao longo da minha caminhada como pastor, como psicólogo também, eu tenho tratado de muitas pessoas com doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? É a aparição ou a materialização no corpo de feridas da alma. E a maioria dessas, as estatísticas apontam que mais de 95,6% dessas doenças são somatizações de experiências de traumas do passado. Olha só. E se você me permite, quero compartilhar imediatamente, rapidamente aqui uma experiência extremamente importante. O tempo é do senhor. Uma jovem na igreja nos procurou e com a minha esposa falou: olha, pastor, só olha no meu rosto, eu estou com o rosto todo manchado. A pele da jovem estava toda manchada, os braços manchados, parecendo grandes hematomas, tá? Parecendo que o sangue estava coagulado por dentro. E ela mostrou para minha esposa também. Tá? E eu falei assim: por que isso? Você foi ao médico? Olha, já fui em dermatologista, já fui em oncologista, já fui em tudo quanto é especialista e eles não encontram nada. E aí eu fiz uma pergunta para ela: como está o seu estado de alma? Ela regalou o olhão, começou a chorar desesperadamente. Só com uma perguntinha dessa? Só com uma pergunta dessa. Olha só. Porque estava pesado para ela. Estava pesado para ela. As pessoas não param para perceber quando a vida está muito pesada. Para, respira fundo, aperta o cinto, reflita. Alguma coisa não está no lugar certo. E quando ela chorou, ela falou assim: eu não consigo perdoar a minha mãe. E eu falei: uau.
perguntei... Sim, pode falar. Você queria falar alguma coisa? Volta lá no início, que é a Sim. questão da mãe, né? O reflexo da mãe, Exato. vendo Deus na mãe. Mais ou menos isso. Eu não Pra gente cuidar do relacionamento. Eu não consigo perdoar a minha mãe. Não consegue perdoar a sua mãe? Como assim? Não, aconteceu, a minha mãe era muito rígida quando era menor, e eu no início da minha adolescência, a rigidez da minha mãe me feriu muito, e as feridas da minha mãe, elas me tatuaram para o resto da minha vida, e eu sinto que eu tenho ódio da minha mãe. Eu tenho um sentimento vingativo. Tudo que a minha mãe falou ao longo da minha vida, falou para eu fazer, eu fazia o contrário. É mesmo, é. Então, deixa eu te dizer, tem uma boa notícia para você. Isso está impedindo você de ter saúde. A sua psique está dizendo para ela. Eu dizendo para ela. A sua psique está tão ferida, você está tão machucada, que isso está somatizando, materializando no seu corpo. Aquela bela frase, está florando a pele, Isso, né? está florando a pele. E eu falei, onde a sua mãe mora? Ela me falou num outro país, e que não é o Brasil. E eu falei, olha, você precisa urgentemente, a palavra de Deus para você hoje, perdoar a sua mãe, independente do que tenha sido. Liberar o seu coração, liberar o seu estado de alma. Porque Deus já te perdoou, mas você precisa acertar isso com sua mãe. E olha só a coisa interessante. Olha só a coisa interessante. Ela viajou para o país dela 2 semanas depois, país de origem. Ela passou 2 semanas na cidade que a mãe dela estava sem falar com a mãe. Olha só. E ela me ligou de lá e falou assim, pastor, não consigo. Eu falei, você vai orar, porque a sua vulnerabilidade, o adversário já tomou ela e não está permitindo você de fazer aquilo que é certo. As nossas vulnerabilidades tentam convencer-nos de que nós estamos certos e tentam provar para nós que nós temos que continuar daquele jeito. Mas Deus nos prova o contrário. Orei com ela por telefone, 2 dias depois ela me ligou, desesperada, chorando. Pastor, eu tive coragem e fui lá encontrar a minha mãe. Eu falei, e o resultado? O senhor sabe por que ela não te recebeu? Não, pastor. A minha mãe caiu de joelhos aos meus pés, me abraçou, me beijou, ela me amou. Cara, eu fico emocionado. Ela me amou, ela me beijou dos pés à cabeça e falou, minha filha, eu te amo. O que ela mais precisava ouvir da mãe dela. E olha só, 2 dias depois, ela me liga. 1 semana depois ela liga novamente, pastor, eu tenho que te falar algo que aconteceu comigo. O que foi? Todas as manchas do meu corpo desapareceram. Uau. Rapaz, isso para mim não tem preço. Porque por que ficar carregando? Isso emociona, né? Não, eu me emociono, claro, porque, gente, nós somos os únicos capazes de bagunçar com a nossa vida. O Senhor já nos deu tudo que nós necessitamos para vencer o mal do medo, para vencer o mal que assola a nossa vida, o mal que quer impedir a gente a alcançar tudo que Deus tem para a nossa vida. Olha aí. Pastor, tem uma questão interessante aí com toda essa... Porque às vezes a pessoa começa a declarar perdão, faz como essa menina, pediu perdão, mas sempre vem aquele pensamento, né? Porque está na memória, tá aí, as lembranças estão aí guardadas. E como é que a pessoa, né, pode ter certeza, né, que realmente se perdoou ou recebeu o perdão? Como é que a pessoa tem essa certeza? Como é que ela vai ter certeza que o passado realmente ficou para trás, né? Mesmo com as suas lembranças, porque a lembrança vem, né? Porque a pessoa é sadia, a pessoa não teve amnésia, né? E aquilo ali fica volta e meia. Como é que ela pode ter essa certeza? Sim. Mas antes do senhor responder, eu quero aqui pedir para você, nossos ouvintes, que deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta sobre perdão e vingança. Compartilha, dê um like, peça os seus amigos aí para assinar o nosso canal, é claro. E eu quero aqui ler os comentários que dizem assim: Valdenira, eu não acredito que Deus castiga nós. Muito bem. Duda e Bel, perdoar e ser perdoado é um ato de gratidão e liberação. Ariane, glória a Deus.
boa essas palavras. Deus, eita Deus tremendo, eita maravilha. Já que vocês estão falando tanto em Deus, eu gostaria de convidar você para estar conosco aqui na RCN, quem está aqui por perto, né? Margate, Pompano Beach, Deerfield, RCN. Aqui é porque ela é que nos apoia, ela que abriu essas portas. Eu gostaria de fazer esse convite para você. Assista aí esse pequeno vídeo. Voltamos aqui. Voltamos aqui com o pastor Ledimar. E a pergunta que ficou para trás foi: como e quando posso ter certeza que o passado findou, pastor? Em primeiro lugar, você sente leveza de alma. Você, ao olhar para o problema, ou olhar para a pessoa, você não sente vontade de pegá-la no pescoço novamente. É o primeiro sinal. Por quê? Olhou para a pessoa, não deu vontade de esgalar ela? Porque não é por nossa causa, mas é por causa do Senhor e por causa da nossa saúde. Quando eu libero o perdão e estou livre, eu caminho com a minha vida. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, mas, Luciano, muitas pessoas pensam o seguinte, que perdoar é um sentimento. E perdoar não é um sentimento, é uma escolha. Poxa, perdoar não é um sentimento? Não, é uma... Mas e como é que a gente fica aqui? Eu senti de perdoar, eu senti de pedir perdão. Eu escolho. Você escolhe? Eu escolho. O motivo pelo qual muitas pessoas ficam remoendo por muito tempo, dado ao temperamento delas, elas escolhem continuar com aquilo ou liberar. Menininho, você sabia aí que você uma escolhe ficar remoendo isso? Meu Deus do céu. Olha Vamos só. continuar aqui? Olha só, nós escolhemos amar. Amar não é um sentimento. Eu sinto amor. Não, você escolheu amar. Eu escolho odiar. Eu sinto ódio. Você não sente, você escolheu odiar. Mas aquele sentimento assim, aquela coisa, eu escolho aquilo? Eu escolho, porque eu sou o único capaz de determinar o que vai acontecer em mim com o que fazem comigo. Porque veja bem, se o Senhor está em nós, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele é o nosso ajudador, Ele nos ajuda a dominar o homem interior. Se o nosso mundo interior for dominado pelo Senhor, as coisas externas, elas não terão domínio do nosso mundo interior. Então, quem domino o que é que vai acontecer comigo. Se alguém me machucar, eu vou determinar o que eu vou permitir acontecer. Se alguém desdenhar de mim, eu vou escolher o que eu vou permitir acontecer comigo. Olha só, pense nessa frase. Essa frase eu postei hoje num pequeno vídeo no nosso grupo de Fitness for Jesus. Nós fazemos uma caminhada todos os dias, nós temos um programa de perda de gordura e eu posto devocionais lá todos os dias. A frase foi essa: o que eu sou foi um presente de Deus. E no que eu me torno é um presente meu para Deus. Então, você pode repetir isso aí? O que eu sou é um presente de Deus para mim. O que eu sou é um presente de Deus. E no que eu me torno com o que Deus me deu, é um presente meu para Deus. Olha só. Porque se Deus está em mim, se Ele habita em mim, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eu não opero mais a minha vida de acordo com os padrões anteriores, mas eu opero a minha vida a partir dos padrões daquele que domina o meu mundo interior. Aí vem aquela questão lá na época do Adão e Eva, os filhos doando-se para Deus, né? Sim. Algo que foi um cheiro suave, algo que não foi cheiro suave. Sim. A partir do momento que eu não me torno coisa boa, sim. eu estou doando isso para Deus. Por exemplo, Caim, ele matou Abel. Por que Caim matou Abel? Porque ele permitiu o seu sentimento, tá, se tornar maior do que quem ele era, do que quem Deus o havia feito. E nós pensamos que o nosso sentimento é mais importante. O que nós sentimos não é mais importante de quem nós somos.
Nós temos que entender quem é que nós somos em Deus e o que Deus nos criou para ser. Quando nós vivemos uma vida sem propósitos, uma vida sem definir quem nós somos, nós começamos a agir simplesmente por sentimentos. Tá? Mas quando a gente sabe quem a gente é e a gente tem essa convicção, nós passamos a agir por escolha. Deus nos ajuda a escolher. Ora, por que é que eu trabalho? Eu trabalho porque eu sinto em trabalhar? Não, porque eu preciso trabalhar. E eu escolhi trabalhar. Tá? Você me fez um convite para vir aqui. Eu senti de vir aqui? Não, eu decidi vir aqui. Mas quando o senhor coloca essa questão aqui, que Deus te ajudou a escolher, o senhor não está tirando de si a responsabilidade sua e colocando em Deus? Porque de repente Deus não me ajuda a escolher. Não, Por exemplo, eu escolho perdoar, Sim. porque Deus me ajudou a perdoar. Sim. E se Deus não me ajudar a perdoar? Mas Deus não vai ajudar. Deus não tem a possibilidade de Deus não nos ajudar. É o que eu falei ainda há pouco. Nós somos os únicos que podemos interferir na ação de Deus na nossa vida. Quando nós não permitimos Deus nos ajudar, é que nós estamos permitindo o nosso temperamento, a nossa personalidade tomar o lugar de Deus. Porque se Deus é o nosso ajudador, se o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador, se o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça de Deus, então eu tenho que entender que a justiça de Deus é melhor do que a minha. Então, não tem a possibilidade de Deus não querer nos ajudar. Deus sempre se coloca à disposição de nos ajudar. Eu é quem escolho ser ajudado por Deus ou não. Por quê? Deus não me fez um robô. Estou aqui com o meu controlezinho e tal. Não, Deus não fez um robô. Deus me deu a livre escolha. Então, eu que vou escolher ser ajudado por Deus ou eu vou escolher não ser ajudado por Deus. E as consequências de um e de outro, elas vão vir. Entendeu? Vamos lá. Olha aí, para você que está nos assistindo aí agora, eu quero pedir para você compartilhar. Mais uma vez, compartilha, gente. Compartilha a nossa live. Deixa seus comentários. Aí tem um lugarzinho que você pode colocar coraçãozinho. Enche de coraçãozinhos aí. E vamos que vamos, porque essa live tá maravilhosa. Deixa aí as suas dúvidas. Eu quero aqui ler aqui Edgar. Edgar diz o seguinte. Para eu, né? Eu entendi que tinha perdoado quando eu coloco amor em tudo que eu faço para o ofensor. Opa! Eita, esse negócio aqui é profundo aí. Olha, ele entendeu que quando ele perdoa, é a partir do momento que ele coloca amor no ofensor, na pessoa que ela ofendeu, aliás, na pessoa que ofendeu ela, e ela troca isso em amor. Seria isso? Há uma obrigação da pessoa que está perdoando ter esse contato com o ofensor, ter o relacionamento de amizade, sei lá, estar junto dentro de casa, tem essa obrigação? Essa sua pergunta ela é uma das mais pertinentes, talvez, do programa aqui hoje. Nós pensamos, e uma das pessoas, às vezes, muitas pessoas podem imaginar que não conseguiram perdoar porque não conseguiram trazer as pessoas para dentro de casa novamente. Ora, nós temos que entender uma coisa. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, qual que é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a tua alma. Aí a gente fala assim, poxa, isso aí bacana, isso eu tiro de letra. Eu não vejo Deus, então eu amo a Deus. De todo o meu coração, toda a minha alma. Aí o Senhor continua, e ao teu próximo como a si mesmo. Olha só o que o Senhor fez. Elevou, exponenciou essa situação. Se eu não me amo, como que eu posso amar o meu próximo? Muitas pessoas se matam querendo amar o próximo e não se amam. Jesus, quando ele fala que nós devemos perdoar até mesmo a quem nos causa algum mal, ele não falou que nós temos que ser amiguinhos. Ele não falou que depois do perdão nós temos que estar na cozinha com essa pessoa. Ele não falou que nós temos que andar de mãozinhas dadas com essa pessoa o tempo todo, não. Ele falou simplesmente, tire da lista. Então, as pessoas pensam, não, uma das únicas
comprovação de que eu perdoei foi justamente porque agora eu vou ter que comer churrasquinho, comer picanha, né? Novamente com essa pessoa, vou ter que estar o tempo todo com ela. Não! Veja bem, Luciano, pode acontecer de que uma relação se restaure, mas se você liberou o perdão, você não olha com pesar, com desejo de pegar, você olha com leveza para a pessoa e você deixou nas mãos de Deus, essa é uma comprovação, você está leve. Tá? Você não sente vontade de pegar aquela pessoa novamente e arrebentar com ela. Você deixou nas mãos de Deus. Se você vai ficar com ela na cozinha da sua casa ou estar na cozinha dela novamente, isso é outra história. Então não tem a necessidade de eu trazer para dentro do meu ciclo de amizade a pessoa que eu... Não. Tem pessoas que Deus tira da nossa vida. Nós temos que entender algumas coisas importantes que a palavra de Deus, inclusive, nos ensina. Algumas pessoas falam, não, agora você tem que aceitar, você tem que levar de novo para dentro. Não tem. Porque fica aquela pergunta, né? Mas você não perdoou? Perdoou, está né? perdoado. Você perdoou. Né? Mas nós temos caminhos diferentes. Meu irmão. Por exemplo, Luciano, você me fez um mal. Agora eu vou usar você, desculpa. Você me fez um mal. E eu caminhei com esse negócio por um bom tempo. Mas aí Deus, orando, falando com Deus e tal, a palavra de Deus veio ao meu encontro, o Espírito Santo de Deus que habita em mim me convenceu. Você precisa perdoar o Luciano. Perdoei o Luciano. Coloquei nas mãos de Deus. Quando eu olho para o Luciano, eu tenho leveza. O Luciano olha para mim, dá aquele sorriso dele, e eu vou lá. Luciano, como que está? Peraí, vai. Como está, Luciano? Que bom te ver. Está bem, a família está bem. Eu estou sendo falso? Não. Estou sendo honesto. Simplesmente nós não caminhamos a mesma jornada. Nós não estamos no mesmo trieiro. Lembra dos trieiros lá no Brasil, lá no Goiás? Nós não estamos no mesmo caminho. Já caí muito com esse trieiro, viu? Também. Amarrava com esse cabelo. Né? As lobeiras. Deixa pra lá. Veja bem, nós estamos no mesmo caminho da fé. Nós estamos na mesma jornada da fé. Nós servimos ao mesmo Senhor. Nós nos alegramos na mesma celebração, no mesmo templo, na mesma casa de Deus. Com leveza no coração e olhar um para o outro. Eu vou caminhar a minha vida. Porque Deus, de quando em vez, Ele ajuda a gente a repaginar as nossas relações. São poucas as pessoas que entram na nossa vida e que vão caminhar toda a nossa jornada. São poucas pessoas? São poucas. Por mais que você tenha uma multidão de relacionamentos, poucos vão caminhar com você a jornada toda. Eu não sei se isso serve de alento para muitas pessoas que estão nos assistindo, porque tem pessoas que ficam essa questão, né? Nossa, eu tenho que perdoar e eu vou ter que conviver com essa pessoa ainda? Porque tem pessoas que você... porque tem um outro lado da moeda aí, né? A pessoa está se perdoando, né? Agora eu vou usar o senhor, né? Manda ver. O senhor me ofendeu, né? Mas aí eu perdoo o senhor. Sim. Né? Mas aí, de repente, o senhor continua aquele mesmo sacana, né? Sim. Que maltrata e tal. Como é que eu vou andar com o senhor, né? Mais ou menos isso, né? Não tem como. Não tem como. E às vezes, veja bem, eu posso continuar o mesmo sacana como você disse, mas eu posso ter sido transformado também. E mesmo assim nós caminharmos caminhos diferentes no nosso dia a dia. Olha só. Tem alguma coisa errada com isso? Não. Nós vamos ter todo mundo no nosso barquinho? Não. Mas eu sei que o Luciano está ali lutando a luta dele. Eu não o amaldiçoo, mas eu o abençoo. O Luciano olha para mim, o sacana. Você gostou da frase? Né? Não, eu tenho que embarcar aqui, porque isso pode ecoar para muitas pessoas. Eu sou muito transparente, muito leve quanto a tudo isso. Então, eu sou o sacana. O Luciano olha para mim e vai falar assim, poxa, aquele camarada é barra pesada, mas eu quero... Senhor, abençoa a vida daquele cara. Ajuda ele um dia a se encontrar, ter um encontro com o Senhor e a vida dele ser transformada. Para mim isso é cristandade, isso é cristalinidade de uma espiritualidade.
eu posso falar línguas estranhas, eu posso profetizar, eu posso expulsar demônios, eu posso fazer muita coisa, mas se eu não tiver amor, Nada. é só um sino que está batendo e pronto. Então, nós não vamos ter todo mundo na nossa sala de estar. Nós temos que ter essa paz. Às vezes Deus tira pessoas, e a maioria de vocês já ouviram isso muito na internet. Eu achei fantástico isso. Às vezes Deus tira pessoas na nossa caminhada, e porque Ele ouviu alguma coisa que nós não ouvimos, e Ele viu algo que nós não vimos. E às vezes a gente quer puxar e forçar aquilo para estar com a gente, e é onde acontecem os males. Eita, tô achando que alguém sentiu aliviado aí, viu? Como que o pessoal fala? Receba! Receba isso aí, né? Olha, a Edgar tá dizendo o seguinte: tia Edilene e tio Wilson. Ah, legal. Ah, é vocês aí, tá escondidinho, né? Com outros nomes. Entendi. Edgar, maravilha de assunto. Ariane, parabéns, muito sábias as palavras. Duda e Bel. Agora é pro senhor, viu? Sim. Segura essa aí. Como pedir perdão para quem já morreu? Como pedir perdão para quem já partiu? E agora? A única maneira, se você tem, ou qualquer pessoa tem, um sentimento de culpa em relação a alguém que já partiu, só existe uma maneira. Ninguém pode comunicar-se com os mortos. Uma vez partindo dessa vida, somente aguardar o juízo eterno. Mas nós podemos pedir perdão para Deus e nós podemos nos perdoar. E é a única fórmula. Não tem como você pedir perdão para alguém. Vou fazer uma oração aqui, vou mandar uma oração para o purgatório. O único purgatório que eu conheço é um acampamento que tem aqui perto. Nós fizemos um acampamento lá, levantamos o corpo, estava cheio de pulga. Sabe? Não existe comunicação com morte, isso é espiritismo. A pessoa, no meu sonho... Para com isso. Não existe isso. Então, se alguém precisa pedir perdão para alguém que já partiu, já partiu. Parta para Deus, corra para Deus, peça perdão para Deus e se perdoe. Essa questão entra na questão psicológica, né? Sim, totalmente. Tem algum exercício simples, básico, que ajuda a pessoa a tirar isso da... O exercício é esse. Se perdoar. Porque quando nós nos perdoamos, esse é o exercício para a nossa psique. A nossa terapia em um momento como esse é justamente perdoar. Outro detalhe, nós podemos fazer o seguinte, buscar alguém de extrema confiança, um conselheiro, e a gente poder conversar com essa pessoa falando toda a dor, todo o sentimento e pedir perdão para Deus e nesse exato momento pedir perdão para Deus e se auto-perdoar e pedir aquela pessoa para orar com a gente. Esse é um excelente exercício. Como profissional da área, qualquer pessoa que tenha uma situação como essa, eu vou falar, olha, eu quero que você fale todo o seu sentimento e coloque diante de você. Agora você vai pedir perdão para Deus e você agora vai se perdoar por tudo que aconteceu. E pronto. É mais ou menos aquele exercício que o senhor falou, se colocar diante do espelho. Isso. Ver aquele cidadão lá, fala assim, você aí, eu te perdoo por causa disso. Mais ou menos isso? Isso, exatamente. Não tá tem... perdoado, viu? Porque é uma linha muito fina, muito tênue. Uma ocasião alguém me perguntou, falou assim, pastor, à noite minha mãe me apareceu. Minha mãe me apareceu? A gente sonha com pessoas que já partiram dessa vida? Sim, a gente pode até ter sonhos, mas não sonhos de uma pessoa que vem para dar instrução e tal, não. Deus fala conosco e às vezes por causa do nosso sentimento, né, por causa do nosso subconsciente, a gente vai perceber, vai aparecer imagem de pessoas que nós amamos tanto. Tá? Mas isso é um assunto para uma outra ocasião. Tá? Mas não tem como nós comunicarmos com quem já partiu dessa vida. Nós falamos com Deus, se continua pesado, a gente pega alguém, coloca para fora e depois ora e se perdoa. E isso tem que ser
uma decisão. Eu decido a partir de hoje que eu estou perdoado. Maravilha. Pessoal, olha, tem uma boa notícia para você. Esse programa está terminando, né? Mas vai ter outros e muitos outros. E nessas muitas outras oportunidades, vamos trazer aqui o pastor Leidmar para estar conosco, porque o convite já foi lançado, né, pastor Leidmar? Recebido. E aqui, isso sabe, a chave está ali, mas tem cópia. É do senhor, tá? Grato. E eu quero aqui agradecer a presença do senhor aqui no estúdio da Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, e deixando mais uma vez o convite estendido para que nós possamos ter a presença do senhor aqui, porque ficamos aqui com várias outras perguntas que não foram feitas devido ao tempo. Eu agradeço, Luciano, pela oportunidade de estar aqui com a sua audiência e tenho certeza que isso vai reverberar por muitos dias para outras pessoas, e a minha oração é que essas poucas palavras, de maneira bem simplística mesmo, possam tocar o coração de alguém, possa abrir espaço para que eles possam conversar. Este tema é muito pertinente, perdão e vingança, e Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa jornada que você inicia aqui, e Deus abençoe a RC, né, a Rádio da Comunidade Brasileira. Isso. Deus abençoe a todos. E eu gostaria de pedir mais uma vez o senhor, direcionado para esta câmera aqui, Sim. que isso desse uma palavra amiga, uma palavra de vinda do coração de Deus, para essa pessoa que está nos ouvindo aqui agora. A minha palavra para você é a seguinte: não vale a pena você ficar carregando sentimentos e ressentimentos para gerar vingança e, quem sabe, até mesmo depressão. Não vale a pena você viver no lado escuro da vida por causa desses sentimentos. Não vale a pena você transferir para outras pessoas aquilo que aconteceu com você. As suas feridas foram suas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que o nosso Senhor Jesus, Ele está pronto para ajudar você agora mesmo. O único capaz de impedir que a sua vida tenha leveza, que a sua vida seja perdoada e que este não seja um tema que lhe cause ressentimentos e não lhe cause vingança, é você entregar tudo a Jesus, entregar a sua vida a Ele e também se auto-perdoar. Eu tenho uma série, com a sua permissão, Luciano, eu tenho uma série que é justamente Curando o Mal do Medo. Não tenha medo de perdoar e de ser perdoado, porque o nosso Senhor já lhe perdoou. Um abraço, Deus abençoe você e até a próxima. Para você que está nos assistindo aí, muito obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui o convite mais uma vez para você estar nos assistindo, colocando o seu comentário, deixando o seu like, compartilha, peça um amigo seu para que ele possa se inscrever no nosso canal Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Muito obrigado e até a próxima. Amém, queridão. Grato pela oportunidade.